Estamos no nosso segundo dia do Encontro da Fé Reformada Virtual Nordeste e hoje nós traremos um tema muito interessante que nos trouxe preocupação e trouxe preocupação para o Brasil em geral. Nós vimos o aumento da violência sexual nesses dias de quarentena e de isolamento, né? O que a Bíblia nos diz sobre isso? Como a Bíblia trata ou instrui acerca da sexualidade? Como o ser humano deve conduzir-se na sua sexualidade? O tema de hoje é muito importante, com o Dr. Mauro Meister, que vai tratar sobre teologia e a sexualidade. Como a Bíblia nos responde a essas questões e a esses dilemas da vida. É muito importante refletir sobre isso para que possamos instruir pessoas e ajudar a sociedade a ser mais equilibrada nessa área de sua vida, a deixar a idolatria da sexualidade e tratá-la como a Bíblia nos diz que deve ser, para o bem da própria sociedade humana, né? Então, você é nosso convidado, continue participando, é muito importante para o seu crescimento espiritual. Eu queria falar uma coisa muito importante também. As inscrições do nosso Encontro da Fé Reformada virtual são gratuitos, né? E você não paga nada para participar no nosso canal do YouTube, na Primeira Igreja Presbiteriana do Recife, mas nós damos apoio a alguns projetos missionários que a nossa igreja é parceira e está envolvido. Então você pode fazer a sua oferta, a sua doação pelo QR Code que aparecerá durante as transmissões. Nós temos o projeto Filadélfia, que trata de crianças em situação de risco, bem como um projeto no Parque dos Milagres e o projeto Barnabé também. Então você pode fazer a sua doação e ajudar a igreja nas suas ações sociais e socorrer crianças e famílias em situação de risco. Venha, dia 12, segundo dia, você é muito bem-vindo, Deus te abençoe e use o Dr. Mauro Meister para nos trazer esse assunto tão importante para a nossa teologia do dia a dia, do cotidiano. Reina o poderoso Deus. Aleluia. Aleluia. Reina o poderoso Deus. Digno é Jesus.
bem cantar louvores a Jesus, como sóis de intensidade em plena luz, tal a glória do amado eu cantarei. É Jesus razão maior de eu viver, de existir, de conhecê-lo e prosseguir, de jamais desanimar frente ao porvir, de lutar, cansar, mas nunca esmorecer. Ele é meu amado, meu Salvador, Senhor da vida e preferido meu. Ele é luz que arde em esplendor, é aquele que a Bíblia diz ser autor da vida, Cristo meu Senhor, amado meu pra sempre, amado meu. É Jesus razão maior de eu viver, de existir, de conhecê-lo e prosseguir, de jamais desanimar frente ao porvir, de lutar, cansar, mas nunca esmorecer. Ele é meu amado, meu Salvador, Senhor da vida e preferido meu. Ele é luz que arde em esplendor, é aquele que a Bíblia diz ser autor da vida, Cristo meu Senhor, amado meu pra sempre, amado meu. É um prazer muito grande estar com você que acompanha o Encontro da Fé Reformada no Nordeste e poder compartilhar nessa noite com vocês desse tema que é tão fundamental e importante sobre a teologia e a sexualidade. E é sobre isso, então, que nós vamos nos debruçar nos próximos minutos,
para poder pensar biblicamente, teologicamente, o que significa a sexualidade humana, como nós devemos tratá-la, como nós devemos compreendê-la e como essas coisas devem ser aplicadas a nós, a nossa vida, no nosso século, no nosso tempo, diante de tudo que a gente está vendo, que é tão estranho, tão diferente daquilo que nós estamos até então acostumados, principalmente se você é um cristão histórico que está aí na igreja há muitos anos, ou quem sabe alguém que até nasceu na igreja, como costuma-se dizer, né? Hoje nós temos diante de nós um volume de informações imenso sobre a questão da sexualidade. A qualidade dessas informações muitas vezes são altamente questionáveis, não são certas, e as conceituações que estão sendo apresentadas a nós por meio da mídia, a influência que isso tem causado no meio político, as manifestações dos diferentes sistemas políticos, sejam ele o legislativo, o judiciário, em alguns casos o próprio executivo, né, trazem aí coisas que nos espantam, né? A questão da definição da sexualidade adquiriu uma fluidez de conceituações baseadas em cosmovisões que são antagônicas àquilo que nós acreditamos dentro do cristianismo bíblico e cosmovisões que são incoerentes quando colocadas à frente de si mesmas, né? Mas que buscam algum tipo de liberdade absoluta. E esse é um tema muito sério, pesado de se tratar, e eu gostaria de orar com você nessa hora e depois abordar os conceitos bíblicos que podem e devem nos ajudar no processo de resgatar, em primeiro lugar, para nós mesmos, os conceitos que são necessários para nós, para os nossos filhos, para a nossa igreja, e que também sirvam como ilustração, modelo, exemplo para outros que estão fora do nosso âmbito, da nossa percepção de uma cosmovisão bíblica sobre a sexualidade. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos muito a Tua palavra que nos instrui e nos ensina. E pedimos que no tempo que temos aqui, possamos de maneira sábia aprender valores teológicos, bíblicos, assimilá-los e que eles sejam, de fato, iluminados pelo Teu Espírito Santo para que essa verdade ela nos transforme e ela altere, quiçá, as estruturas do nosso pensamento baseado na mentira. Tem misericórdia de nós e sustenta-nos na Tua presença, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, teologia e sexualidade. A primeira coisa que nós precisamos entender para resgatar um conceito bíblico sobre sexualidade é resgatar a realidade, a verdade daquilo que nós chamamos de antropologia bíblica. Nós precisamos entender o homem, a sua natureza, o lugar da onde ele vem, para entender também a sua sexualidade. E esse é um dos conceitos que correntemente são muito confusos na cabeça da maioria das pessoas. Por exemplo, um conceito fundamental, necessário de ser resgatado, é o conceito de que nós somos uma espécie diferenciada das demais espécies. Quando a gente lê Gênesis capítulo 1, versículo 25, o texto diz: "E fez Deus animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie, viu Deus que isso era bom." Entretanto, à medida em que a gente caminha, a gente vai ver que Deus cria o homem, e o homem é uma espécie
diferenciada na criação. O ser humano foi criado como nenhum outro ser dentro da criação de Deus, conforme nós encontramos no relato de Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. O Salmo 8, tremendo, fala sobre a majestade, a grandeza de Deus e a própria pequenez do homem, coloca muito bem essa perspectiva de que Deus criou o homem e colocou o homem numa posição, numa condição quase que de realeza terrena para gerir a criação. O homem tem uma responsabilidade dentro da criação e ele é diferente das demais espécies. O problema é que nas últimas gerações nós começamos a absorver muito rapidamente, a cultura a absorver isso através de livros, materiais didáticos, palestras e etc., que o homem é um animal racional, ou seja, nós todos temos o mesmo tronco, nós todos viemos de um mesmo lugar. Então, essa diferenciação do ser humano das demais espécies, ela fica numa área cinza, ela pertence somente ao campo da racionalidade, mas não descreve, não fala nada a respeito da sua, por exemplo, responsabilidade moral. Então, esse é um primeiro conceito a ser resgatado, que é o conceito de que o ser humano, o homem, ele é uma espécie diferente das demais espécies, ele não é fruto de um processo evolutivo e que nos iguala em tantas coisas às demais espécies, não é? E então a nossa sexualidade ela também vai ser definida e vai ser sadia à medida em que nós permitirmos que o nosso conceito seja formado pela própria Escritura. Afinal de contas, os conceitos que não vêm da Escritura eles são certamente manchados pela própria pecaminosidade humana. Então nós precisamos manter essa primeira ideia firme para nós e para os nossos filhos, o fato de que nós somos uma espécie diferenciada. Uma segunda coisa importante é o fato de que a Escritura também relata que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Verso 26 do mesmo capítulo 1 de Gênesis. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. E o fato de que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, nós temos atributos divinos comunicados a nós no processo da criação, nos traz uma responsabilidade moral, como já citei anteriormente, porque somos diferentes do restante das espécies criadas por Deus. Então, ainda que Deus até responsabilize um animal, por exemplo, por uma morte humana, essa responsabilidade ela não é uma responsabilidade moral, seja do touro, do boi, da vaca ou assim por diante. Então, nós temos por sermos criados à imagem e semelhança de Deus, nós temos uma responsabilidade moral, nós somos representantes do Criador na criação e os seres humanos são os únicos seres criados por Deus nessa condição. Então, como nós, seres humanos, somos representantes do Criador na criação, todas as coisas, inclusive a nossa sexualidade, ela precisa representar a responsabilidade moral que nós temos diante desse Criador. Então, Deus criou a sua imagem, homem e mulher, e fomos criados para representar o Criador e exercer o governo sobre a criação e ser espelho da vontade de Deus. A modernidade faz o quê? A modernidade, ela nos coloca num caminho, num processo de autonomia quase que absoluta em todas as coisas, né? E isso é que vem trazendo, sim, nessas cosmovisões contemporâneas,
dilemas morais, né, terríveis, impressionantes e contradições que são absolutas, mas que os proponentes dessas cosmovisões são incapazes de observar. Então, nós precisamos entender que somos imagem e semelhança de Deus, fomos criados dessa maneira, fomos criados, é o nosso próximo ponto, né? Macho e fêmea, é uma criação teorreferente, e a sexualidade humana é criação de Deus. Inclusive, isso deve nos remeter a conceitos antigos e anteriores que também deturpavam a sexualidade humana, colocando a sexualidade humana como algo feio, como se o pecado original tivesse sido o desenvolvimento da sexualidade, ou seja, uma série de distorções que também não correspondem à questão, à teologia bíblica propriamente dita, né? Então nós precisamos entender que a sexualidade, ela é parte daquilo que nós somos, faz parte do fato de que somos imagem e semelhança de Deus, né? E devemos evitar um outro problema também, que é colocado nas culturas, a sexualidade como o centro da vida, né? Aquela ideia de que sexo é vida. E aí, então, isso... a vida humana, a vida do homem, a vida da mulher é determinada pela sua qualidade de vida sexual. É outro problema sério que precisa de redefinição nos tempos contemporâneos. Um terceiro ponto que é importante entender nessa nossa antropologia é a questão do gênero teorreferente. Eu já citei anteriormente, agora no verso 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Esse conceito, né, de teorreferência quer dizer que Deus é o referencial único para todas as coisas no mundo, no universo, na criação, seja positiva ou negativamente. Tudo que foi criado por Deus foi criado para apontar para Ele, para glorificá-lo. Toda a criação tem origem nesse santo Criador e nós precisamos, então, resgatar esse sentido, né, de condição que nós temos, de entender aquilo que nós somos em função exatamente daquilo que Deus fez. Ou seja, Deus criou macho e fêmea. Por isso essa ilustração aí nos meus slides do azul e do rosa, né? É óbvio que menino usar azul e menina usar rosa é, sim, uma referência social, mas essa referência social ela foi construída em cima do fato de que existem diferenças na criação de macho e fêmea, ainda que ambos tenham sido criados pelo Criador, homem, mulher, macho e fêmea. E isso é definidor, né? Isso é determinante da nossa condição como seres humanos. Então, gênero é uma definição bíblica e o nosso gênero faz parte do nosso ser, é uma questão ontológica. Então, fui criado por Deus macho. Isso é descoberto através das minhas características biológicas, mas não se resume à biologia. Existem estruturas no meu ser, no ser de um homem, no ser de uma mulher, que são diferentes um do outro, né? Então, não é só uma questão biológica, mas é uma questão de natureza. E é de uma natureza eterna. Como nós acreditamos na eternidade da alma humana, mesmo depois da morte do corpo, quem é homem continua sendo homem, quem é mulher continua sendo mulher. Não haverá neutralidade depois da morte do corpo. Ou seja, a gente identifica a questão do gênero por meio da biologia
entretanto, ela não é o fator determinante daquilo que somos. É por isso que uma operação de mudança de sexo não muda necessariamente, obviamente, o gênero de uma pessoa, ainda que aparentemente, e é só aparência mesmo, um homem possa se parecer com uma mulher se parecer com um homem. E esse é o grande problema da modernidade, né? Uma fluidez absoluta na questão de gênero, e aquilo que começou com o movimento LGBT, hoje é o LGBTQ+, e aí você vai acrescentar letras aí, porque não existem, de fato, mais categorias fixas dentro das condições propostas por essas cosmovisões contemporâneas. E um quarto aspecto necessário de ser levantado é a questão do propósito. O que a Escritura coloca como propósito do ser humano criado por Deus? Verso 28, ainda de Gênesis 1, Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja sobre a terra. Ora, nesse texto, a gente vê que Deus dá um propósito ao homem, ao ser humano, homem e mulher. Quando Deus habilita dentro das capacidades biológicas de homem e mulher a reprodução. Então Deus traz a sua bênção sobre o ser humano, dá-lhes a fecundidade e dá-lhes uma ordem, uma orientação de que por esse processo eles enchessem a terra e também exercessem o domínio sobre a terra. Então aqui nós temos a definição de propósito, para que o ser humano foi criado. Ora, o ser humano foi criado para a glória de Deus, a gente vai entender isso do conjunto teológico das Escrituras. Ele nos deu um papel na criação. Nós temos aí 5 verbos que estão no modo imperativo, e é um pouquinho diferente de um imperativo cru, porque Deus não só ordena, como ele, na ordem, ele capacita o homem. Então, quando Deus diz sede fecundos, ele ordena a fecundidade humana, e ele ordena que, por causa da fecundidade, o homem se multiplique, encha a terra e assim por diante. A grande diferença desse ponto da antropologia bíblica com as antropologias que existem por aí, né, é que o homem ele aprende a viver para a glória de si mesmo ao longo dos anos e na contemporaneidade também. E Deus, na verdade, quer que o homem viva para a sua própria, para a glória dele, não é? Então nós temos aqui 2 ideias, bem opostas, antagônicas, a ego-referência em contraste com a teo-referência. A ego-referência é o homem no centro, o eu no centro, o livre pensar, o homem pensando a partir de si mesmo e descartando a palavra de Deus, a revelação de Deus, e o mundo torna-se, então, para essas pessoas aquilo que esses indivíduos são. Então, eu me coloco como centro do mundo, então agora o mundo passa, na minha mente, obviamente, a ser dessa maneira. Nos valores teo-referentes, obviamente, Deus está no centro, Deus se torna a referência tanto para aquilo que eu sou quanto para aquilo que eu penso, não é? E nós passamos então a desenvolver ou a enxergar o mundo por aquilo que o mundo é. Deus o criou na sua grandeza, na sua majestade, no seu poder e com pensamentos que para nós são pensamentos certamente muito superiores, indizíveis, por assim dizer, porque Deus é muito diferente, obviamente, e muito maior do que o próprio ser humano. Afinal de contas, Deus é
Deus. Ora, tudo isso que tenho falado aqui, né, tem, obviamente, uma história, um desenvolvimento dentro do pensamento humano. Porém, nos últimos séculos, o que a gente percebe é que o homem chegou num ponto em que depois das teorias de Darwin, né, das novas obras da teoria de Darwin, que finalmente explica a origem da vida, o homem meio que sentiu-se na condição de dizer, ok, agora eu não preciso mais de Deus nem para explicar a origem da vida. E aí começam a surgir, né, essas consequências que eu disse loucas, contraditórias, desse tipo de pensamento autônomo e materialista que toma conta do ser humano. Esse livro aí à direita, né, é uma breve história natural do estupro, as bases biológicas da coerção sexual. Esse livro eu não encontrei em português, ele é originalmente escrito em inglês, e eu encontrei uma versão em espanhol desse livro. O que acontece? Qual que é a explicação que existe no cerne desse livro, que é escrito por biólogos, né, antropólogos aí, muito conceituados, né, de universidades muito conceituadas nos Estados Unidos, né? Randy Thornhill, que é um biólogo, e Craig Palmer, e eles, que é um antropólogo. E o que eles propõem nesse livro é tentar expor o conceito, a origem do estupro, da violação, tá? Como uma necessidade natural do processo evolutivo. Se aquilo que controla o processo de evolução é a reprodução, quem não se reproduz no processo evolutivo morre na cadeia evolutiva. Então, se um indivíduo ele tentou por várias maneiras reproduzir-se e não conseguiu, o próximo passo natural é que ele, então, parta para a violação. Afinal de contas, isso é parte da natureza dele. Veja bem, isso causou, né, muita espécie, porque eles não estão defendendo o aspecto moral do estupro, de que o homem está certo ao estuprar, ou alguém está certo ao estuprar. Mas eles estão dizendo que essa é uma consequência natural do pensamento da evolução das espécies. Percebe como há uma contradição tão séria nesse processo, né? Isso foi motivo de matérias na televisão, em revistas aqui no Brasil. Essa edição da revista Veja, lá no ano de 2000, já falava sobre esse tema e sobre esse assunto. Muito bem, então esses são os principais pontos da antropologia bíblica que nós precisamos levantar para entender que, se queremos resgatar, seja para nós ou para os nossos filhos, seja nas nossas instituições, nas nossas igrejas, nossas escolas, se nós queremos resgatar o conceito da sexualidade bíblica, nós temos que resgatar aquilo que a Bíblia nos ensina dentro dessas áreas. E daí, então, partir para a questão teológica da sexualidade dentro do contexto do casamento, dentro do contexto da família, como uma criação, ou como a criação de Deus. Como é que Deus projeta o desenvolvimento desses pontos conceituais que nós vimos anteriormente, ou no ponto anterior? Ou seja, como é que Deus, tendo criado macho e fêmea, ensina na sua própria palavra que o homem deve desenvolver essa sexualidade com a qual ele foi criado, né, sendo ele imagem e semelhança de Deus. Então, nós precisamos de uma perspectiva bíblica da sexualidade que seja completa. Então, por exemplo, sexo é um dom de Deus.
Nós somos criados seres sexuados e Deus estabeleceu, Ele é o autor disso, e ao nos criar dessa forma e dessa maneira, Deus também vai estabelecer os padrões de vida, de desenvolvimento e de santidade da nossa própria sexualidade e que estão exatamente limitados ao ensino na família e ao desenvolvimento dentro do próprio casamento. Assim como Deus mesmo estabeleceu o padrão bíblico do prazer nos conceitos de beleza, bondade, verdade, que são conceitos que estão na Escritura e que nós precisamos entender para aplicar a nossa vida pessoal, nosso contexto familiar, nosso contexto cultural e nosso contexto social. Então, sendo nós seres que têm corpo e essa identidade, né, de ser macho e fêmea está associada, pelo menos inicialmente pela nossa biologia, não é? Como seres que têm corpo e alma, nós temos que entender o que a gente faz com o nosso corpo afeta tudo aquilo que nós somos, afeta a sede das nossas afeições, que é o nosso coração, afeta a nossa mente, afeta o nosso raciocínio, afeta o nosso pensar e também afeta o nosso próximo. Nossas atitudes, elas têm sempre consequências, elas são... nossas ações, elas são consequentes, né? Elas não são isoladas, elas não são neutras, elas não têm consequências que são somente individuais. Então, nós precisamos entender que existem esses conceitos nas Escrituras e esses conceitos são conceitos primordiais, né? Então, hoje você ouve, né, a ideia, olha, o que duas pessoas fazem entre duas paredes não é da conta de ninguém e não tem consequências. Isso não é verdade. O que duas pessoas fazem entre duas paredes afeta uma a outra, afeta aqueles que estão no seu círculo, nos seus relacionamentos e vai afetar a cultura e vai afetar a nossa sociedade como um todo. Então, ainda que a gente defenda os princípios da individualidade, de que as pessoas, né, dentro da democracia, elas mantenham para si mesmo a sua moralidade, né, não é verdadeiro, não é bíblico dizer que aquilo que duas pessoas fazem, mesmo que seja somente entre elas, aparentemente não tenha implicações sociais, não tem implicações para as outras pessoas à sua volta. Por quê? Porque o comportamento de uma pessoa, ele revela, né, as suas convicções, e as suas convicções, elas têm implicações. E isso, obviamente, tem frutos, isso tem consequências. No contexto bíblico, e principalmente no contexto de Israel, isso era levado muito a sério, né? Aí a gente sabe, nós não vivemos em Israel, não vivemos dentro daquele contexto, mas as implicações das verdades, da forma como Deus as ensinava, elas têm sim consequências, seja em qual for a cultura, o contexto social e o contexto cultural. Então, nós precisamos, sobretudo, né, resgatar uma perspectiva bíblica da sexualidade humana. É interessante, quando se fala sobre esse tema, né, quando você iguala as espécies, por exemplo, ao tratar de temas como homossexualidade, o que a gente vê, né? Alguns falam, mas até entre os animais existe homossexualidade. Então, isso seria uma justificativa, porque é natural, então, na raça humana também, né? A mesma coisa poderia valer para outros níveis, né? E a gente sabe que a nossa sociedade caminha para esse tipo de coisa, como os conceitos de pedofilia voltarem, né, a entrar dentro
daquelas coisas que são ou passam a ser aceitáveis na cultura e na sociedade, como já foram, obviamente, no passado, sem que princípios universais existam e sem que haja essa hierarquia das coisas tão necessária, as coisas no seu devido lugar e no seu devido contexto. Então, nós precisamos voltar à Bíblia para resgatar a perspectiva bíblica da sexualidade e a perspectiva bíblica do próprio casamento, né? Isso é muito sério e isso está sendo também pervertido, distorcido aí ao longo do tempo. Capítulo 2 de Gênesis, né? O texto diz lá no verso 23, ao olhar para a mulher criada por Deus, né? E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos, a carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Nós encontramos então aqui nossos primeiros pais, face a face, nus. Aquilo não era motivo, né, de vergonha absolutamente nenhuma, né? Nesse segundo relato aí da criação humana, né, a vida de solteiro de Adão não estava muito boa. Deus vê que não era bom que o homem estivesse só. Deus ordena ao homem, né, que se relacionasse com os animais, dando nome, né, numa condição de superioridade, no sentido de ser capaz de nominá-los, né, mas o problema de Adão é que ele não encontrava uma companheira que lhe fosse idônea, alguém que lhe fosse semelhante dentro da criação. Não é que fosse insuficiente a comunhão dele com Deus. Entretanto, Deus resolve, Deus determina, né, e Deus cria a mulher, e essa é a reação do homem diante dessa companheira idônea que lhe foi dada. Essa, afinal, é osso dos meus ossos, carne da minha carne. E aqui no versículo 24, o autor do texto, ele determina, né, esse conceito do casamento na perspectiva bíblica, né? O homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher e os dois se tornam uma só carne. E isso vai dar origem a uma série de conceitos que, dentro do cristianismo, são conceitos absolutos. O conceito da monogamia, um homem e uma mulher somente dentro do casamento, ou seja, Deus determina que essa aliança estabelecida, né, envolva o macho e a fêmea, de maneira que eles espiritualmente, fisicamente, emocionalmente estejam unidos e não possam desfazer essa união. E por isso esse conceito da estabilidade e perpetuidade, né? O casamento sempre, na nossa geração, por assim dizer, né? E ao longo de outras gerações, ele sempre foi até que a morte nos separe, ou seja, não há razão, motivos para que o casamento seja desfeito, e ele é exatamente para que haja intimidade e complementaridade, ou seja, homem e mulher tornando-se uma só carne, reflete os diferentes níveis de união, inclusive o carnal, né, no qual homem e mulher agora se tornam um para cumprir uma missão, para trabalhar com um objetivo, que é aquele objetivo do capítulo 1, que é exercer o domínio, sujeitar, e na fecundidade multiplicar-se e encher a terra. Então, nós precisamos também resgatar e ensinar esses valores, né? Reconhecendo que que a sexualidade, sim, é um dom de Deus, mas que ela foi dada por Deus para o exercício sadio, pleno, completo, dentro de relações que são monogâmicas, estáveis entre macho e fêmea, e que ao longo dos anos, né, ao longo do tempo, esses relacionamentos sejam
plenos de intimidade e complementaridade. Então, esse era o meu segundo ponto, o fato de que nós precisamos restaurar os conceitos bíblicos do ambiente no qual o exercício da sexualidade humana se desenvolve. E o meu terceiro ponto é o problema, ou é a questão da quebra dos padrões teológicos e bíblicos da sexualidade, pontos que eu já mencionei anteriormente, mas que eu queria aqui rapidamente lembrar, né, que nós não podemos deixar para trás, porque se nós deixarmos para trás, nós não vamos ter absolutamente o que resgatar mais adiante. Então, as distorções da sexualidade no mundo contemporâneo, né, elas são múltiplas. Primeiro, o conceito de autonomia, no sentido de que Deus não tem nada a ver com a minha sexualidade, esse é amigos, sexualidade à parte, ou seja, Deus não tem nada a ver com o que eu faço, o homem pretende ser autônomo e a partir dessa autonomia ele vai desenvolvendo todo tipo de sexualidade antibíblica, pervertida e assim por diante. Então, começa pela sexualidade desenvolvida fora do contexto do casamento. Assim como o sexo é belo ao ser desenvolvido, né, dentro da vida do matrimônio, ele torna-se não belo, ele torna-se feio, ele torna-se sujo à medida em que ele é desenvolvido fora do casamento. Mas não é só a sexualidade precoce, que é uma coisa que hoje é tão em voga e tão problemática. Nós vemos o problema da gravidez precoce, porque a sexualidade precoce ela é autorizada, ela é almejada, ela é incentivada, né? Hoje a gente vê crianças, literalmente crianças, sendo incentivadas ao desenvolvimento de uma sexualidade distorcida, né? Mas também a deturpação do sexo em geral, seja dentro ou fora do casamento. Então, existe muito problema hoje. Um dos problemas seríssimos, né, que nós enfrentamos no mundo moderno, ele sempre existiu, tá? Mas foi muito facilitado pelas mídias e pelo uso da internet, que é a pornografia, que tem se tornado um problema astronômico, por assim dizer, dentro do casamento, mas também fora do casamento. No casamento, outro problema é a infidelidade conjugal. E fora do casamento, a questão todinha da impureza e também da homossexualidade e por aí vai. Então nós temos aí distorções e distorções e distorções que surgem, né, dentro do nosso contexto, que na maioria das vezes nós temos dificuldade, inclusive, de lidar, sem saber como abordar, sem entender o que é que está por trás para poder lidar com cada uma dessas coisas. Meu quarto ponto, então, agora, é a respeito da sexualidade relacionada à nossa espiritualidade. O que uma coisa tem a ver com a outra? Onde é que se encontram, né, a espiritualidade e a sexualidade? E aqui cabe algum dado antropológico e também alguns confirmados pela própria Escritura, e que muitos cultos, mas muitos cultos, tanto antigos quanto contemporâneos, eles estão relacionados à sexualidade. Então, desde das histórias que nós encontramos na própria Bíblia, como a história de Judá, né? Judá, ele, depois que a esposa morreu, ele foi a uma cidade, a um festival na cidade de Timna, onde havia um templo, e nesse templo o culto ele era feito através de prostituição. E aí, então, prostitutos e prostitutas
E não só entre homens e mulheres, a escolha era livre, né? Eles pagavam, eles faziam seus serviços de prestação de serviço sexual nos templos, eles pagavam uma taxa ao templo e recebiam daqueles que se beneficiavam dos seus serviços, por assim dizer, né? No capítulo 38 de Gênesis, no verso 21, Judá mandou um amigo, né, procurar aquela prostituta que ele havia encontrado anteriormente, e ele pergunta aos homens daquele lugar: onde está a prostituta cultual que se achava junto ao caminho de Enaim? Então, era uma prostituta relacionada ao culto, né? E se você vai aí avaliar e analisar as religiões antigas e muitas religiões espiritualistas contemporâneas, elas têm tudo a ver com sexualidade. Então, nós precisamos lembrar disso, porque isso também é definidor, obviamente, da nossa cultura. E a pergunta que a gente faz, mas pastor, o que uma coisa tem a ver com a outra, né? Como é que a gente faz essa relação? Ora, para nós que somos cristãos, tem tudo a ver, porque é dentro da nossa teologia que nós temos as definições da nossa conduta com relação à nossa sexualidade. Ele não só define o gênero, mas define a maneira, o modo de desenvolver a nossa sexualidade. Como acabamos de ver, monogâmico, estável e assim por diante. Então, é importante entender, um dos problemas que eu acredito existe na igreja cristã é que a gente mantém aquela ideia de que sexo é uma coisa feia e suja. Então, a gente não fala do assunto, a gente não trata do assunto, a gente não ensina sobre o assunto, a gente tem vergonha de falar sobre o assunto e por essas razões, então, a gente mantém essas duas coisas tão compartimentalizadas, tão separadas uma da outra. Mas a própria Escritura mostra que não é assim, que a nossa vida, os nossos afetos religiosos, a nossa condição de amar a Deus tem tudo a ver com a nossa sexualidade também. Então a gente vai ler o texto de Romanos, no capítulo 1, e vai tentar entender de maneira básica, pelo menos, né, alguns dos conceitos que estão aí relacionados à teologia, à espiritualidade e à condição moral e à sexualidade humana. Então vamos ler aí os versos, a partir do verso 18 do capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos, que nos diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato e inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração,
para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. E, semelhantemente, homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. O apóstolo Paulo está escrevendo aqui uma carta a uma igreja, a irmãos que estavam na capital do Império Romano, que era o centro da arte, da cultura, da política de todo o império. As coisas que o império acreditava, vivia, absorvia, partiam certamente dali. Não é? E Paulo diz nos versos anteriores, né, a esses que lemos, eu não me envergonho do evangelho. Ele queria ir a Roma, compartilhar desse evangelho com aqueles irmãos e depois partir para uma missão na Espanha, sustentado parcialmente ou completamente por aqueles irmãos. Basicamente, o que Paulo vai explicar é a condição, nos primeiros capítulos, é a condição do ser humano gentio, sem o contrário dos judeus que tinham a revelação de Deus, a condição na qual eles se encontravam e o problema que eles tinham. E ele diz, eu não me envergonho do evangelho, porque em outros lugares ele diz, esse evangelho, né, é loucura, e embora o evangelho seja considerado loucura pelos homens, ele não se envergonha, porque por esse evangelho homens são salvos, ele é o poder de Deus para o resgate do homem dessa condição de morte, ou seja, o evangelho é a mensagem que é levada a respeito da ação, da obra de Cristo que foi executada para que homens possam ser salvos da ira, da condenação de Deus, mas até que alguém seja de fato convertido pela obra do Espírito Santo, esse olha para o Evangelho e fala assim, isso é uma loucura, não é? Paulo escreve para aquela igreja no meio de uma cultura em que todo mundo era crente, né? O ateísmo não era necessariamente uma religião proclamada, né? Todo mundo cria em algo. E Paulo sabia que, apesar daquelas crenças, aqueles homens com todo tipo de comportamento, com todo tipo de ideia, com todo tipo de ação pregressa na vida, poderiam ser salvos pelo poder desse evangelho de Cristo, então ele não se envergonha. Mesmo esses homens que ele anuncia e denuncia no versículo 18, naquela condição de não conhecer a Deus. Ele começa dizendo, olha, a ira de Deus, ela se revela do céu contra os homens, na sua condição de impiedade, perversão e deter a própria verdade. Então,
O homem está nessa condição, o homem está nessa situação, e Deus manifesta a sua ira sobre o ser humano que age dessa maneira porque pensa dessa maneira. Observe que o ser humano, o fato não é que ele não conheça a verdade, e Paulo vai argumentar isso abaixo. O fato é que o ser humano, conhecendo a verdade, ele detém a verdade, ele retém a verdade, não é? Na sua maneira de pensar, na sua maneira de agir, no seu comportamento, e eu associo essa palavra impiedade, né, à sua própria espiritualidade, né? O oposto do piedoso é o ímpio. Então, Deus manifesta a sua ira contra o ser humano, porque o ser humano suprime, esconde e segura a verdade de Deus, mesmo tendo conhecimento dela. E ele esconde isso debaixo do tapete da injustiça. Quais são as evidências que o apóstolo Paulo vai apontar para isso? Evidência 1. Verso 19, eles conhecem, né? O poder de Deus, ele é manifesto entre os homens, porque Deus manifestou. Então, o que de Deus pode ser conhecido é manifesto entre os homens. Uma tradução talvez um pouquinho mais acurada. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifestam. Ou seja, o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, ou corroborando aí com o capítulo 2, versículo 15 da própria carta, né? Esses homens, os gentios que não tinham a revelação externa da palavra de Deus, eles mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos. Ou seja, o homem sim tem consciência, ele tem a lei de Deus gravada no coração, mesmo que esse homem não tenha a revelação externa, a palavra como nós a conhecemos, e os judeus a tinham, mas sabendo, tendo consciência dessa verdade, o homem nega e rejeita essa verdade. Essa é a primeira evidência apontada aí pelo apóstolo Paulo. Os homens conhecem. Como é que eles fazem isso? Eles fazem isso através da sua maneira de pensar, por causa daquilo que mexe com as suas afeições, por causa daquilo que seus corações estão afeitos. E aí, então, eles colocam todas essas coisas, né, na sua religiosidade, nas diferentes formas da sua própria espiritualidade. A segunda evidência apontada pelo apóstolo Paulo, se não bastasse a manifestação de Deus, na imagem e semelhança de Deus que o próprio homem tem, o verso 20 diz, porque os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio, ele se refere aqui à criação, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Então, como se não bastasse a evidência do próprio homem ser criatura e ser imagem e semelhança de Deus, poder reconhecer, por causa da consciência que tem o Criador, ele olhando para fora deveria ver também, mas ele não faz isso. O ser humano, né, ele deveria reconhecer na grandeza, na majestade da criação o poder de Deus, mas ele não faz isso. Salmo 19, né, fala da glória de Deus sendo proclamada por meio daquilo que Deus criou, e o homem ainda assim olha para essa criação e ele diz, Deus não existe, ele diz, não há um Criador, ele inventa, literalmente, ele cria teorias, ele perverte as estruturas da verdade do mundo criado por Deus para dar a sua explicação, por mais ilógica, por mais incoerente que ela seja. Ele prefere, ele quer as suas afeições contrárias a Deus e sujeitas ao seu desejo de autonomia, fazem com que o ser humano negue a verdade de Deus na criação. Essa é a evidência 2. E isso tem consequências imediatas, né? O texto, nós já vimos, diz que a ira de Deus ela se revela contra essas coisas que o homem faz.
O verso 20 diz que esses homens não têm desculpa, ele não vai poder dizer assim, eu não sabia, eu não tinha conhecimento, eu estava ignorando, nada disso. Na verdade, por causa daquilo que o homem faz, pensa e a maneira como ele estrutura as coisas para dar um balão na verdade de Deus, para deter a verdade de Deus pela injustiça, verso 21 diz, ele se torna nulo nos seus próprios raciocínios. Seus raciocínios não fazem sentido. Por quê? Porque o coração, que é a sede das suas vontades, volições, da sua espiritualidade, né? Está obscurecido, está em trevas. É insensato. Nega absolutamente a Deus. Então, isso tudo, essa condição, que eu poderia dizer que é uma condição teológica, mas eu tenho que redefinir, ou definir aqui teologia, não como a mera articulação racional, mas a teologia como a articulação da verdade a respeito de Deus, do mundo, do homem, da criação, conforme ela trabalha o nosso coração e os nossos afetos. Então, isso é o que traz essas consequências sobre a humanidade. É isso que a gente está vendo acontecer no mundo. E não era de nós nos espantarmos. O fato de nós nos espantarmos é porque a gente vinha, de certa forma, acostumado, não é, com uma cultura judaico-cristã que reafirmava as mesmas coisas que nós afirmamos a partir da Bíblia. Mas o mundo está rejeitando, e está abandonando, e está desprezando todos esses valores no presente momento. Isso, então, tem a ver, obviamente, com a espiritualidade desses homens, né, do ser humano afastado de Deus. O verso 21 fala sobre isso. Como é que a gente enxerga, né, como é que a gente vê essa espiritualidade? Diz assim o texto, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não é que desconhece, mas tem, que fazem? Não o glorificam como Deus, não lhe dão graças. Glorificar, dar graças é parte da essência do nosso culto. Antes se tornaram nulos nos seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, e mais, eles dizem para si mesmos, nós somos sábios, mas na verdade são loucos. E o que fazem? Verso 23, mudam a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem, corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Essas são, então, as marcas desse homem sem Deus. Esses homens que são, segundo o apóstolo Paulo já disse, indesculpáveis. E assim, então, eles tendo pervertido a verdade de Deus, escondido a verdade de Deus pela injustiça, eles se reúnem para construir outra verdade. Eles se reúnem para declarar a sua autonomia. O homem sem Deus, ele se afasta cada vez mais numa rejeição objetiva daquilo que Deus é e das coisas que Deus faz, porque ele quer, porque ele deseja. A gente olha, né, e o próprio Senhor Jesus falou isso, né, são cegos, não entendem, não compreendem, porque não compreendem a verdade. Mas não compreender a verdade significa que eles estão rejeitando essa verdade, que é a verdade do Evangelho, porque rejeitam a Deus, não é? Assim age o homem, assim caminha o homem dentro desse processo. Então, quando alguém conhece a Deus, glorifica a Deus, dá graças a Deus. Por quê? Para de esconder a verdade a respeito de Deus, de quem Deus é, do que Ele faz, de como Ele age. Para de deter essa verdade ou esconder essa verdade pela sua própria injustiça. Então, aqueles que foram convertidos pelo Senhor, eles não vivem dessa maneira. Eles têm a sua espiritualidade agora cativa da verdade de Deus. A marca
da espiritualidade de quem nega Deus é ingratidão. Nem lhe deram graças. A gratidão ao Deus verdadeiro é uma marca fundamental da espiritualidade cristã. Basta você olhar a himnologia cristã. O nosso reconhecimento da bondade de Deus na criação, na redenção, na santificação, na manutenção da nossa vida e assim por diante. Então, a gratidão é uma marca cristã. Eu costumo dizer, um crente ingrato é uma contradição de termos. Uma marca genuína de um cristianismo genuíno é um coração que aprende a ser grato a Deus em todas as coisas. Mas a segunda marca que é aí revelada, né, é a loucura. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Ou seja, quando o homem não pratica uma adoração verdadeira, porque as suas afeições estão ligadas à mentira e não à verdade de Deus, ele não tem razão para viver, ele não tem razão para agir, ele não tem um papel, ele não tem aqueles elementos da antropologia bíblica lá atrás que nós citamos. Mas tem uma terceira marca ainda. Esse homem passa por um processo, já que ele foi criado para adorar e ele não adora o Deus verdadeiro, ele passa a adorar alguma coisa. O apóstolo Paulo fala da adoração da criatura no lugar do Criador. E esse verso 25 tem uma expressãozinha muito preciosa. Diz assim, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. A melhor tradução aí seria, pois eles mudaram a verdade de Deus na mentira. O apóstolo Paulo está se referindo, ele já não se referiu desde o princípio, a criação, as coisas criadas. Eu acredito que o apóstolo Paulo está se referindo a uma mentira específica, que é aquela famosa mentira de Satanás, pronunciada no capítulo 3 de Gênesis. Olha, se vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês serão como Deus. Então, a autoadoração, né, o tornar-se aquilo que você adora, é uma marca da espiritualidade desses que não amam a Deus, que não conhecem a Deus e que detêm a verdade de Deus. É uma espiritualidade confusa, não é? E aí a gente olha para as outras religiões e você vê, né, nas religiões antigas, o que levava alguém a adorar Faraó no Egito, ou a César em Roma, ou a um animal como um bovino. Exatamente essas coisas todas que a gente vê aí. Ou seja, uma falsa espiritualidade, ela vai gerar frutos ruins, porque ela inverte os processos da adoração, ou seja, ela levanta, ela exalta as idolatrias do coração humano. Então, a gente tem 3 aspectos aí. Um aspecto teológico conceitual, mudar a verdade de Deus sobre Deus na mentira, sobre Deus e a respeito do mundo de Deus. Um aspecto espiritual, adorar a criatura ao invés do Criador. E comportamental, no sentido de que há um serviço, um culto, né, à criatura ao invés do Criador. Ou seja, você passa a servir a si mesmo. E isso tem as suas consequências éticas. E o apóstolo Paulo passa a explicar isso a partir do verso 24. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas suas concupiscências pelas concupiscências do próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Ou seja, Deus olha para o homem no seu desejo, quando creu na mentira de Satanás. Lembra que, vendo que o fruto era bom para se comer e desejável e agradável, Deus disse, ok, você vai então, faça o que você quer fazer. Isso a gente chama do livre-arbítrio antes da queda. Esses homens foram entregues antes da queda e continuaram a ser entregues depois da queda.
E eles, então, agora vivem nesse estado porque a sua falsa teologia, a sua, a sua, a sua distorção do conceito da verdade, gera-lhes uma espiritualidade falsa que gera uma ética falsa. Então, como é que isso se reflete na questão da sexualidade? Lembra que lá atrás eu falei que a religião e sexualidade são íntimas, estão ligadas, não é? O apóstolo explica no verso 26. Deus os entregou a paixões infames. E aí ele cita as mulheres mudando o modo natural e os homens também mudando o contato natural da mulher. Se inflamam mutuamente na sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E aqui eu acredito que o apóstolo Paulo começa com o pecado da homossexualidade, não porque o pecado da homossexualidade seja um pecado pior do que os outros pecados que o apóstolo vai citar logo abaixo. Entretanto, eu acredito que o apóstolo Paulo começa com o listar desse pecado, porque ele revela uma maneira de deter a verdade pela injustiça. Como? A Escritura diz o seguinte: Deus os criou à sua imagem e semelhança, macho e fêmea os criou. A homossexualidade, na sua distorção desses dois papéis criacionais que nós entendemos estão na Escritura, ela é o mesmo que virar-se para Deus e dizer assim: eu não quero ser aquilo que o Senhor me criou. É como um filho dizer para o pai: eu não sou seu filho. Eu não sou o que você me fez. É um ato de rebeldia extrema contra o Criador. Tão perdoável quanto qualquer outro. Porque todo pecado ofende a Deus. Mas esse pecado ele é tão intrincado na natureza do ser humano, ao negar aquilo que o homem ou a mulher que a gente tem, inclusive, dificuldade de lidar com ele. Então, o que a gente vê nesse texto do apóstolo Paulo é todo o pecado, ele vai citar os demais, né? E todos pela mesma razão, porque desprezaram o conhecimento de Deus. Deus os entrega, lembra lá atrás, Deus os entregou a paixões infames. Aqui o texto diz, ele os entregou uma disposição mental reprovável. De novo, para a sua ética, para praticar coisas que são inconvenientes. E aí o apóstolo Paulo cita essa gama de pecados que são terríveis da mesma forma. E qualquer um deles leva o homem à perdição e à morte. Seja a calúnia, seja a insolência, seja a presunção, seja a desobediência aos pais. Todos eles com a mesma consequência final. Então, o que é importante da gente lembrar na hora de caracterizar aquilo que nós sabemos da nossa teologia com relação à sexualidade? Uma teologia que é aquilo que nós cremos a respeito de Deus e do mundo, lembrando daquela frase que eu disse anteriormente, que não é só uma disposição da mente somente, mas que é uma disposição do conhecimento da verdade que está entranhada no nosso coração, saber quem Deus é, quem é o homem, qual é o sentido da vida, e isso ser parte das minhas afeições, isso me leva a uma espiritualidade. A espiritualidade é aquilo que eu vou nutrir dentro da minha vida, dentro do meu coração, em função da verdade que eu creio, da teologia que eu tenho, o que eu leio, com quem eu falo, o que eu medito, todas as coisas da minha espiritualidade, elas vão estar ligadas a
essa teologia, e isso gera uma ética. É o que a gente acaba fazendo com os nossos valores em função do que nós alimentamos na nossa vida. Então eu sei o que é o certo e o errado, e isso está ligado também às minhas afeições. E eu vou lutar, às vezes a minha mente vai lutar com a afeição do meu coração, não é? Mas a maneira como eu vou permitir ou me entregar a isso tem a ver com a minha teologia e com a minha espiritualidade. É o tratamento, por que eu trato alguém bem ou por que eu trato alguém mal? Tem a ver com a minha espiritualidade. Tem a ver com o que eu acredito a respeito do que o meu próximo é e assim por diante. Então, queridos, o que isso finalmente significa, né? O que cremos determina como nós adoramos e como nos comportamos. Nem sempre começa nessa sequência. Às vezes alguém é induzido a adorar ou às vezes alguém é induzido a se comportar e isso altera as estruturas do que alguém crê. Eu já vi isso acontecer muito com religiosos que creem, são na sua teologia ortodoxos ou não, mas que com o passar do tempo, por causa das suas afeições, eles mudam o que creem. Eles mudam o que creem. Isso significa o quê? Se eu tiver uma teologia correta, eu não vou mais pecar? Não. Se eu não tiver uma teologia correta, o conhecimento do Deus verdadeiro, eu vou cometer os piores pecados do mundo? Não necessariamente. Existe uma série de condições e fatores aí em volta. E se eu tiver uma teologia errada, eu vou ter como praticar a verdadeira espiritualidade? Também não. Uma teologia ruim leva a uma adoração falsa. Isso aí não tem como fugir. E afinal de contas, então, o que a gente precisa fazer? O que é que nós devemos fazer? Primeiro, voltar os nossos olhos para aquela fonte que nos traz a verdade de Deus à luz, em oração, para que essa verdade não seja negada na nossa vida. E isso, então, é a nossa espiritualidade na prática. E então, praticar a ética, a ser ético e viver eticamente e agir eticamente em todas as áreas da vida, seja na sexualidade, no tratamento ao próximo, no uso da maneira como eu falo, numa autoavaliação constante das motivações do meu coração, no respeito às autoridades e assim por diante. Cuidado, para você não se encontrar nessa condição desses aí do versículo 32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Muito cuidado, porque o coração é enganoso. E muitas vezes nós, por causa das inclinações do coração a uma sexualidade pervertida, mudamos e escondemos a verdade de Deus pela injustiça. Que o Senhor nos livre disso. Vamos orar mais uma vez? Senhor, faz com que a Tua palavra ache lugar e faça raiz nos nossos corações, a fim de que, tomados pela Tua verdade, nós caminhemos desejosos sempre de adorar o Teu nome, de cumprir, de glorificar o Teu nome e de nos dobrar diante do Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas e pelo nosso coração, que tantas vezes se inclina para as coisas que não são a verdade do Senhor. É o que nós oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. O que impede você de crescer no conhecimento do Senhor? Falta de tempo para dedicar aos estudos? Dificuldade em encontrar bons conteúdos? Motivos financeiros?
O Curso Fiel de Liderança oferece cursos rápidos, totalmente online e divididos em várias aulas. Isso lhe permite ajustar os seus estudos de acordo com a sua disponibilidade de horário. Tenha acesso a cursos com professores como Augustus Nicodemos, John Piper, Jonas Madureira, R.C. Sproul, Franklin Ferreira e muitos outros, além de palestras, e-books, audiobooks e muito mais, por meio de uma assinatura de apenas R$ 29,90 por mês. Nós queremos ser seu parceiro nessa caminhada e ajudá-lo a alcançar o conhecimento. cursofieldeliderança.com.br. O Vale do Senhor está localizado no bairro de Dois Unidos, Recife. Temos como missão acompanhar e apoiar crianças, adolescentes e famílias em alta vulnerabilidade social. Atualmente atendemos a 150 crianças, 80 adolescentes e 140 núcleos familiares. Todo o nosso currículo é com base nos fundamentos cristãos. Oi pessoal, graça e paz, passando por aqui para lembrar vocês do nosso tão amado Instituto Filadélfia. Nós atendemos 125 crianças em situação de risco social. Passe nas redes sociais para conhecer o nosso trabalho. Grande abraço! Que esse projeto Barnabé possa ser um meio de graça em sua vida, para que Deus possa usá-lo para transformar a vida de pessoas em situação de vulnerabilidade social no bairro da Torre, especificamente na Vila de Santa Luzia. Nós contamos com você. Você está convidado para fazer parte dessa família. Seja um mantenedor. Doe seu tempo. Vem estar conosco. Que Deus possa abençoar ricamente a sua vida. Meu amigo Lucas Leite. Grande Klaus Wagner, um prazer inenarrável estar com você em mais um sorteio. Vou até chorar por causa disso. Vamos lá, meu amigo. Hoje tivemos o prazer inenarrável de ouvir o reverendo Mauro Meister. Exato. Foi uma palestra banquete espiritual aí, um verdadeiro banquete espiritual excepcional. Nessa noite. Então vamos para o nosso sorteio com o apoio dos nossos apoiadores que estão nos apoiando, né? Eles apoiam e estão cedendo, dando apoio nesses exemplares aí. Mundo Cristão, Editora Vida Nova e o Ministério Fiel, e também a nossa livraria de primeira,
E por falar em livraria de primeira, Boa. queria lembrar aqui a todos os nossos participantes do evento que a livraria de primeira ela dispõe de um estoque vastíssimo de livros da literatura cristã reformada, selecionados e triados pelos nossos pastores. E você pode entrar em contato com o pessoal da livraria pelo link que está na descrição desse vídeo ou pelo Instagram Livraria de Primeira, @Livraria de Primeira. Aí você vai ter acesso ao estoque, fazer pedidos, e envia para todo o Brasil. Aqui para a região metropolitana do Recife, a partir de R$50 o frete é grátis. Então, aproveite, não perca tempo e adquira seu livro. Ou se você for contemplado, ou se você não for, não perca essa chance de adquirir boa literatura. Boa, bem lembrado. Como sempre, né? Você lembra de tudo, meu amigo. Eu Nada, queria ter uma aprendi com memória você. como a sua. Aprendi com você, amigo. E nada, eu sou velho. Vamos seguindo. A Origem da Idolatria, o nosso primeiro exemplar, do reverendo Mauro Meister. Vou Editora apertar aqui Vida o botão. Nova. Vou apertar o botão aqui para ver quem ganhou. Opa! Lucas Pires Ricardo, meu xará. Pires, o meu xará. Meu xará também. e seu parente. Olha aí. Ganhou. Parabéns, Lucas. Parabéns. Grande Lucas. O próximo, E vamos eu acho que a gente tem outro desse, né? outro exemplar. Se você ficou triste pela vitória de Lucas, pode ser que a sua chegue agora. Chegou. É o momento. Vamos ver. É o Vamos ver. momento. Vou até Aperta apertar. aí o pitoco. Não, pitoco não, é botão. Caroline Ferreira da Silva. Parabéns, Caroline. Você foi aí a contemplada com essa obra. Parabéns. Fique atenta aí no seu e-mail. Lucas, agora a gente vai sortear do reverendo Augustus Nicodemos, Cristianismo Facilitado, da editora Mundo Cristão. Mundo Cristão. O mesmo que sorteamos ontem, sortearemos outro amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã. Então tem Muito muita bom. chance para você ganhar aí. Depois da manhã é sábado, né? Ou é Isso, sexta? sábado. Ou é sexta? Queria ver, queria pegar você. Acho que é sábado. Quem será E se que ganhou? depois de amanhã você não for sorteado, você pode comprar esse exemplar na nossa livraria de primeira. Tá aí. E ainda tem um detalhe que eu vou falar aqui, sem autorização de ninguém, mas eu vou falar. Então fala. Se você comprar esse livro na livraria de primeira, você vai receber, se quiser, claro, uma dedicatória do pastor Augustus Nicodemos com seu nome assinado por ele. Verdade. Pastor, tá aí a missão, viu? Boa. Verdade. Vamos seguindo. O contemplado deste exemplar, Cristianismo Facilitado, foi Rosemary dos Santos Albuquerque. Parabéns, Rosemary. Parabéns. Vai poder tirar muitas dúvidas aí, respostas simples para questões complexas, como só o nosso reverendo Augusto consegue fazer. É verdade. Ele é muito rápido nas respostas, é incrível. É verdade. Vamos para o próximo. Um exemplar da Bíblia Sagrada, uma nova versão transformadora, a NVT. Também da Mundo Cristão, nossa parceira. É isso aí. Vamos lá. Vamos ver quem ver. ganhou. Tá Opa, aí. outro Hoje Lucas. é o dia do Lucas. Cara, Esse nome aí é um nome abençoado. verdade. Contemplado aí 2 vezes. Lucas, o médico Lucas amado. Macena de Souza. Parabéns, Lucas. Vamos entrar em Parabéns. contato com você por e-mail. Vamos para o próximo, Lucas. Vamos sim, Ministério Fiel agora. 3 exemplares. Olha aí. Desejo, e engano. Desejo e engano. O verdadeiro preço da nova tolerância sexual. Tudo a ver com o que a gente viu hoje. Tudo a ver com o tema de hoje. Teologia e sexualidade. aí. Agora, o autor é que eu não sei ler o nome, não. Albert Moller. Moller. É porque é lá da minha região, né? Dos países nórdicos. Ah, entendi. Vamos E o ver aí. ganhador foi Guilherme Lobo. Parabéns, Grande Guilherme. Guilherme. Parabéns aí por ser o vencedor. É isso Fique aí. só ligado aí no seu e-mail. Vamos para o próximo, Lucas. Vamos sim. Esse aí eu não sei dizer o nome não, cara.
Eu vou deixar contigo. Jack Hill Perry. Eu acho. Nossa. Garota Gay, Bom Deus. A história de quem eu era e de quem Deus sempre foi. Essa seleção de livros da editora Fiel tem tudo a ver com o que a gente viu hoje, né? O próximo também vai ter. Uhum. Então, você ainda que não seja contemplado, pode entrar em contato com o pessoal da livraria para adquirir aí esses exemplares e se aprofundar mais no tema de hoje, né? Isso aí, Lucas. Lucas, antes de dizer quem ganhou, vou até fazer um suspense aqui. Enquanto eu não sorteio, vou falar um pouco do QR Code, cara. Né? Tem um QR Code aqui Sim. na tela que ontem eu apontei para o lugar errado. Eu fiz assim, mas na verdade ele está assim, ali na diagonal. Esse QR Code é para você fazer a doação de qualquer valor, tá? Para os projetos sociais. É Tá isso aí. funcionando. Tá funcionando. Para os projetos sociais apoiados por nossa igreja, tá? Que trabalham com crianças carentes em situação difícil em bairros criminalizados da nossa região aqui do Grande Recife. Então, se você tiver disponibilidade, dá um print aí nesse QR Code e doa qualquer valor lá no site do frnordestevirtual.com. Tá? A descrição do site também está lá embaixo. Eu não decorei, não estou lendo. Tá? Foi tudo que eu me lembrei que Lucas falou ontem. E lembrando também, Wagner, que no site, quando você entrar nesse QR Code, você vai poder ter acesso a uma descrição, a um resumo do trabalho que esses projetos sociais têm feito, como é a comunidade, onde é que eles atuam. Tem a conta corrente direta também, para se alguém quiser fazer um compromisso mensal ou alguma coisa do tipo, tem um contato dos organizadores. Se quiser fazer uma visita, né? Exatamente, quando passar a pandemia, enfim. Você pode ter acesso a tudo isso lá no site que a gente criou, só para isso mesmo. Isso. E você pode abençoar essas pessoas de lá também. Todo esse evento, né, que a gente é o segundo evento virtual que a gente está promovendo, ele tem esse intuito, né, final, que é ajudar também essas comunidades e esses projetos que são apoiados por nossa igreja, além de trazer um bom conteúdo, né, reformado para vocês. Então vamos lá, sem mais suspense, sem mais delongas. Quem é que ganhou? Quem ganhou foi Davi Araújo Silva. Davi Araújo Silva. Primeira igreja, Wagner? Não sei, cara. É? Temos um Davi Araújo na primeira igreja, mas eu não sei se foi ele o contemplado. Será? No do semestre passado não saiu ninguém da primeira igreja, né? Verdade. Vamos ver se... Verdade. O pessoal já fica doido aqui no grupo. Vamos lá. Próximo livro. Davi. Próximo e último, Kevin DeYoung, O que a Bíblia ensina sobre homossexualidade. Já li esse livro, é muito, muito bom mesmo, enriquecedor e esclarecedor. Ele começa com a parte teórica, mas depois ele parte para questões práticas mesmo, como você responder a oposições. Enfim, é um livro muito, muito esclarecedor e vale a pena aí você conferir, até para estar antenado, né? Uma discussão muito, muito atual. Uhum. Enfim, vale a pena você se debruçar nesse assunto aí. É isso aí, Lucas. Vamos ver quem ganhou, né? Vamos lá. Marta Policarpo de Oliveira Souza. Parabéns, Marta. Parabéns aí por ter Parabéns sido aí. contemplada. Por ter sido contemplada. E antes de a gente finalizar, Wagner, lembrar o pessoal que o nosso encontro da Fé Reformada Nordeste presencial, ele está confirmado. Opa. A gente vai ter aí no último final de semana do mês de outubro, da quinta ao sábado, lá nas instalações da Primeira Igreja Presbiteriana do Recife. Você pode fazer a sua inscrição, é só você acessar o site ferreformadanordeste.com.br e garantir a sua inscrição. As vagas são limitadas, já estamos no segundo lote finalizando. E você pode ter essa e mais informações no nosso Instagram, @ferreformadanordeste. Lá você vai ter acesso às informações do presencial, do virtual, dos nossos parceiros, enfim. Nos siga lá no Instagram e fique ligado em todos os detalhes. Beleza, Lucas. Foi um prazer mais uma vez estar aqui com você, sortear com você. E vamos para amanhã, né? Mais livros, mais sorteios. Vai ser muito bom. Vamos lá. Até amanhã, então. Até amanhã. Grande abraço. Valeu. Boa noite.
Boa noite.